O Brasil e sua economia. Como colônia, o Brasil viveu ciclos do pau-brasil, do açúcar e do ouro. No Império começou o ciclo do café e também voltado para a exportação, produzidos pelos escravos. Um ano depois da abolição, chegou a República. O ciclo do café acabou e em 1929, quando o mundo quebrou, o Brasil se recuperou e viveu décadas de crescimento, até as duas crises do petróleo, que geraram a crise da dívida externa e a alta inflação. E na democracia, os problemas continuaram. Vieram os planos cruzados, Bresser, Verão e Collor, mas a inflação continuava a crescer, passando dos 28.000% ao ano. Era preciso um plano inovador. Bom, evidentemente a maior dificuldade era a inflação. Foram 2.500% em 93, 5.000% nos 12 meses que antecederam o lançamento do real. Isso é hiperinflação em qualquer lugar do mundo. Eu acho que o passo fundamental foi a decisão que nós tomamos de fazer tudo transparente. Ou seja, em vez de você de manhã acordar no Diário Oficial e ler que tem uma nova moeda, que está desvalorizada de tanto, não, nós explicamos com antecipação o que ia acontecer. É preciso que todos os brasileiros se juntem para garantir o real. Fizemos moedas novas para trocar no mesmo dia, para a população sentir, ó, daqui para frente mudou e vai ser estável. Durante os anos 70 e 80 veio o cruzado, depois teve o cruzado novo, depois teve o cruzeiro real. Cada um deles significava o corte de 3 zeros. Finalmente, era hora de lançar o real. Então, quando chegou o dia 1º de julho... Trocou a moeda. Finalmente, a URV virou o real. A conversão da velha moeda para o real era um número de 4 algarismos. 2,732, algo assim, não é? E muita gente pensou, olha, vai ser complicado, né? Escuta, ninguém vai conseguir dividir por quebradinho. A gente foi para a feira do nosso bairro. Todos os preços estavam em real. Tomate, pastel, caldo de cana, tudo estava em real. A população brasileira foi extraordinária. Ela converteu certo. É um espetáculo. A gente conseguiu resolver o problema da estabilidade da moeda. Conseguiu, de fato, estabilizar as coisas. Funcionou, para a surpresa de muitos, inclusive minha. O Brasil já era uma economia razoavelmente aberta e a dívida externa estava negociada. O Brasil já voltava a ter acesso a financiamento externo para financiar importações. Quando o Plano Real provocou uma súbita explosão da demanda, o desabastecimento não ocorreu. As prateleiras continuaram cheias. Uma inflação violentíssima transformou-se numa inflação civilizada, vamos dizer assim. Quando você organizou a economia com a inflação, a primeira consequência foi que a linha de pobreza caiu 10, 12, 15 pontos por cento. São milhões de pessoas que ingressam na sociedade de consumo. Esse fenômeno de formação da classe média, ele começou quando derrubou a inflação. No Plano Real, você teve um aumento de 32%, 33% para 37% da população, com renda familiar total acima de R$ 2.004. Política de sustentação do aumento real do salário mínimo, que começou em 93. Foi feito um grande reajuste do salário mínimo de R$ 70 para R$ 100. Isso provocou uma redução de pobreza e desigualdade. E, na verdade, eu acho que o principal efeito da estabilização foi muito mais, como o próprio nome diz, a estabilização trouxe estabilidade, trouxe capacidade das pessoas se planejarem em relação ao futuro. A desigualdade diminuiu. Nós começamos a construir aí um sistema financeiro sólido, né, que se mostrou suficientemente resistente, resiliente às crises que tivemos depois. Mesmo com os problemas que apareceram, o real era um sucesso. E no ano de 1998, foi o ano, na verdade, o ano calendário com a menor taxa de inflação na nossa história. 1,6% ao ano. Mas, é claro, não foi um plano de estabilização que resolveu o problema no dia 1º de julho de 94. Ali começou uma fase. Foram anos depois
da URV e do real, para continuar criando condições para a moeda permanecer, como permanece até hoje, dentro de um certo grau de estabilidade. Eu diria que o principal, o problema, o fundamental desafio continua sendo essa modernização do setor público, a reforma do Estado, o equacionamento de problemas de finanças públicas, aí entendido como governo federal, Previdência, estados e municípios e estatais. Nós começamos a organizar a dívida dos estados. Nós juntamos todas as dívidas no Banco Central, né? E dissemos, vocês não podem mais se endividar, para evitar que aquilo fosse uma espécie de buraco sem fundo, buraco negro de jogar o dinheiro do povo, por isso a lei de responsabilidade fiscal. Então o Fernando Henrique tem esse mérito de matar a cobra e mostrar o pau. Ele mostrou para a sociedade que se não houvesse equilíbrio fiscal dali para frente, a inflação voltaria. E a sociedade, naquele momento, falou assim, não, eu não quero inflação, então eu quero equilíbrio fiscal. A lei de responsabilidade fiscal também foi um tremendo de um avanço. E levou a que os estados brasileiros passassem a ter superávites, né? A partir de 1998. The ability to maintain more balanced budgets and controlling the money supply were the two really big things that took place in the 1990s. And that then allowed for a lot of subsequent economic growth. Aí tornou-se viável ter uma política fiscal, tornou-se viável ter uma política monetária que realmente funcionava. O Brasil passou a ter uma condição mínima até de pensar em alguma política. Com aquele tipo de inflação que a gente tinha, você falava assim, mas qual que é o plano estratégico do Brasil? Você não tem nem estabilidade monetária. Eu acho que o Brasil entrou nos eixos, vamos dizer assim, definitivamente naquele momento. As metas para a inflação pressupõem a autonomia do Banco Central. Estabelecer o compromisso do Banco Central de perseguir de forma autônoma um objetivo, que é a meta da inflação. Quer dizer, é independente, não para fazer o que quiser. Não são metas do Banco Central, são metas do governo. O Banco Central tem que trabalhar de uma forma muito racional, não pode trabalhar emocionalmente ou atendendo clamores políticos, populares ou de curto prazo. Na virada do século, a desigualdade passou a diminuir mais rapidamente. A partir do começo dos anos 2000, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, você procurava chegar nas pessoas e nos lugares mais pobres. Você tira do extrema pobreza para um patamar de conforto, dignidade, de sonhos, de projetos. Mas, por outro lado, criar as bases para que a pobreza deixasse de ser um problema na geração seguinte. A ideia era comprar o tempo da criança, pagar para essa criança para ela ficar na escola. Que a política era assim, olha, você recebe esse dinheiro e o compromisso é que você mantenha seu filho na escola. Você conseguiu levar de 20%, 18% para próximo de 3, 2, o número de crianças, o percentual de crianças fora da escola. Esta criança que está na escola vai ter uma produtividade 100 vezes maior do que o pai dela. Aquelas pessoas passam a entrar no mercado de trabalho e isto faz com que a economia como um todo se fortaleça. E isso é muito bom para a economia. Evidentemente que trouxe mais empresas para o Brasil, mais investimento, mais capital de investimento direto. Nesse sentido, se o programa Bolsa Família der certo, ele é autofágico, ele vai diminuindo. Quanto que caiu a desigualdade de 2001 até 2012? Os 5% mais pobres tiveram, nesse período de 12 anos, um ganho de 137%, enquanto os 5% mais ricos tiveram um ganho de 26%. A estabilidade econômica que o Brasil demorou décadas para conquistar estava prestes a ruir? A estabilidade trazida pelo Plano Real e as reformas institucionais eram colocadas em risco em 2002. Com uma coisa, os 20% mais pobres cresceram a sua renda 68%. E os 20% mais ricos cresceram 38%. Todo mundo melhorou, mas os mais pobres melhoraram substancialmente mais. E assim surgiu a famosa classe C. As políticas de inclusão de renda também aumentaram o tamanho do nosso mercado interno e o poder de compra de grupos sociais que estavam totalmente excluídos. Cerca de 42 milhões de pessoas entraram
para essa nova classe média. O Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo. Um resultado incrível. Os números eram fantásticos. E o sucesso favoreceu a reeleição do presidente Lula. Em 2008, o Brasil ele vinha numa tendência de crescimento bastante acentuada, né? Chegando a 2008, o que aconteceu? Incentivar o crescimento da economia, incentivar o consumo. Houve uma escala de intervenção financeira e monetária nas economias desenvolvidas nunca antes praticada. O Brasil fez isso, aumentou o gasto público, aumentou o crédito pelos bancos oficiais. Diminuiu o superávit primário, diminuiu os juros. O governo ofereceu os incentivos fiscais para a compra de duráveis. Mais incentivos ao endividamento familiar, ao consumo, via redução de imposto também, do IPI, essas coisas. Tem uma frase famosa do Lula, que ele vai, né, à imprensa para dizer, olha, vamos às lojas, vamos consumir. E esse ciclo de crédito ganhou muita aceleração a partir de 2009. A economia já não crescia como na década anterior. Mas isso não afetou o resultado das eleições. Em 2010, os brasileiros elegeram Dilma Rousseff presidente. A Dilma teve um problema sério. Uma economia com crescimento muito baixo, próximo de zero, com inflação mais alta do que as metas que a sociedade fixou para si mesma. E o governo entendeu que deveria continuar intervindo. Claro que o governo Dilma, ele se revelou muito mais interventor na economia, um certo messianismo e de gastar recursos públicos que não tem. E começa a se restabelecer o chamado capitalismo de Estado, em que o Estado é o promotor, é o investidor, é o que controla. A ideia do Estado intervindo desastradamente no funcionamento dos mercados. Uma completa dissociação entre a classe econômica, os empresários e o governo, uma falta de diálogo muito forte. E isto faz com que a gente tenha o clima de desconfiança e de falta de investimentos que a gente vê no nosso país hoje. Com falta de investimentos, o governo lançou um pacote de concessões na área de infraestrutura. O Estado não tinha condições de continuar investindo na infraestrutura de rodovias, ferrovias, portos e assim por diante. E aí a iniciativa, que eu acho extremamente louvável, de mobilizar o setor privado através de concessões, do grande programa de concessões. A Dilma, sobretudo, fez várias privatizações, que, como a privatização é uma palavra maldita, recebeu o nome de concessões e tal. E as estratégias para aumentar o PIB e conter a inflação, aumentando crédito e incentivos, não dão resultado no governo Dilma. Dilma foi reeleita. Ela assumiu com desafios muito maiores do que da primeira vez. São os efeitos negativos da intervenção. O preço dos erros, né? Recessão, aumento do desemprego, queda de renda, incertezas, redução do investimento, queda do potencial de crescimento do país. E mais uma vez, depois de um período de enorme crescimento, o país enfrentava uma crise econômica.